E dando continuidade à segunda parte da revisão do capítulo 79, quanto à habilidade de onipotência que tá gerando um certo chororô no fandom, ai meu Deus, como assim o Kishimoto se perdeu? Que poder quebrado, que absurdo, que forçado. Sinceramente, não me importo muito se o Kishimoto tá viajando, extrapolando com o conceito de Shinjutsu. Claro, eu prefiro um nível mais contido, os velhos ninjutsus não tão grandiosos e ainda contornáveis que nós conhecemos, mas convenhamos, desde que Naruto começou a entrar no domínio dos deuses, era um caminho sem volta, mas cedo ou mais tarde habilidades desse nível iriam aparecer. E a onipotência lembra coisas que já vimos em Naruto, como Bambotsu Sozo no Jutsu, a técnica da criação de todas as coisas do Rikudo Sennin, capaz de criar coisas do nada, e o Izanagi, que basicamente muda a realidade. Lembrando que a própria Kaguya já era capaz de criar dimensões, pelo menos segundo o Zetsu Negro. Eu não duvido que essa seja a versão Shinjutsu desses ninjutsus. Bom, eu acho que agora todas as dúvidas em volta do fascínio foram sanadas. Basicamente, a Eida tem o poder da onisciência e onipotência. Ironicamente, o desejo da Eida de ser amada retroalimenta o próprio efeito de se apaixonar em quem é afetado pela onipotência. Quanto mais ela odeia a própria habilidade, faz com que ela deseje amor autêntico cada vez mais, de modo que isso se torna um ciclo vicioso que só faz a Eida querer ser amada mais e mais, e torna esse efeito de se apaixonar praticamente permanente. Mas ainda não explica por que nem todos sofrem com o efeito de se apaixonar ou por que Sarada e Sumire são imunes. Mas eu tenho um palpite. Levando em consideração que a onipotência basicamente reflete o desejo do usuário e o efeito de se apaixonar vem do desejo inconsciente da Ida de ser amada, algo que ela não controla, e que o Momoshiki afirma que a Sarada é incidentalmente imune, algo imprevisto, então muito provavelmente Sarada e Sumire são, entre aspas, imunes, não porque se apaixonaram pelo Boruto como se acreditava, mas porque a Eida inconscientemente desejou que elas fossem. Ela quer a amizade delas. O erro aqui foi a Eida ter desejado uma amizade verdadeira com Sumire Sarada, muito provavelmente naquela cena do capítulo 76, em que ela não está conseguindo se expressar e bate na mesa pedindo por mais companhia feminina. Enfim, enquanto ela desejar isso, elas serão imunes. E a mesma lógica deve valer para o Demon, o irmão dela, e para quem é afetado de outra forma. Talvez Amado Shikamaru tenha uma reação adversa, ficando desconfortáveis e tremendo na frente dela, porque a Eida quer ser temida por eles. Até me pergunto se ela descobrir a verdade não daria um pé na bunda do Kawaki, pois ela estaria livre para ser amada por qualquer um e quem sabe até mesmo ela mesma resolva seu próprio problema. Pela lógica, se ela desejar do fundo do coração que ninguém mais seja afetado pela onipotência, a habilidade se tornaria inútil, fazendo com que ela seja apenas uma garota normal, o que ela sempre quis. Mas enfim, a onipotência também trouxe uma gama de novas perguntas e mistérios para se discutir. Qual é exatamente a extensão desse poder? Ele apenas reescreve a memória das pessoas ou reescreve a realidade, transformando o desejo em realidade? Apenas a Terra foi afetada ou isso se estende para outras dimensões? A explicação do Momoshiki ficou muito vaga em certos pontos. Por um lado, ele dá a entender que a habilidade é usada para criar mundos, literalmente materializando desejos, mas por outro, ele dá a entender que apenas as memórias foram modificadas. A Eida apenas reescreveu as memórias ou ela reescreveu vídeos, documentos e fotos onde Boruto estava com sua família? Ou será que a habilidade é tão forte ao ponto de fazer com que ninguém perceba como o Kawaki é diferente do Naruto e veja o Kawaki no lugar e não o Boruto em qualquer foto ou documento? Se for só memória e pronto, não vai demorar muito para as pessoas mais próximas do Naruto começarem a estranhar a situação, porque há fotos do Boruto bebê ou muito criança na casa dele e no escritório do Naruto, há uma entrevista que o Boruto deu à TV logo após o incidente do Momoshiki, muito antes do Kawaki, agora Boruto, ser acolhido pela vila. O Boruto é parecido com a Himawari e o Naruto bem mais do que o Kawaki. Enfim, podemos entrar em uma situação onde alguns personagens podem acabar desconfiando do Kawaki ao longo do tempo, a menos que ele dê um jeito de sumir com tudo relacionado ao Boruto. Sem falar que a Sarada e possivelmente a Sumire não foram afetadas. Caso a Sarada conte algo ao Sasuke, ele pode começar a ficar com uma pulga atrás da orelha, mas eu vejo isso acontecendo no futuro e não agora. E com isso vem outra questão, e a história reescrita do Boruto? Se o Kawaki nasceu e cresceu em Konoha, então a partir de agora o Boruto fazia parte da Kara? Amado veio a Konoha por causa dele e ainda precisa dele para ressuscitar a sua filha? Será que o Boruto vai tomar o lugar do Kawaki no plano de vingança do Kodo? E será que agora o Kashinkodi vê o Boruto como um possível aliado? Muitos estão cogitando a possibilidade do próprio Kashinkodi, por alguma razão, salvar o Boruto dessa situação. Mas por enquanto, acho essa possibilidade meio viajada, pois o maior problema dela é as razões do Kashinkodi para salvar o Boruto.
Eu não consigo pensar em nenhuma. A Olga, a interna do Algarismo 8, salvando ele, ao meu ver faria muito mais sentido. Quem sabe até se aliando ao Cashin Code no processo. O problema é que ela ainda é uma personagem exclusiva do anime, e isso só faz sentido no contexto do anime, a menos que no mangá eles deem outra justificativa para Olga ter algum tipo de apego pelo Boruto. Bom, veremos. Mas enfim, sendo realista, acho mais fácil que o Yamado tente proteger o Boruto de algum jeito, quem sabe até mandando a Delta até lá. E também a onda de choque da explosão da onipotência parece só ter atingido a Terra, pelo menos é o que deu a entender. Então pode ser que Kodo e Bug continuem com as memórias intactas, assim como Code caso ele esteja se recuperando em outra dimensão. Bom, espero que tenha sido só as memórias mesmo, por mais que isso complique um pouco em dar sentido à situação, porque se ela puder mudar a realidade em si, pode ser que certos eventos caóticos sejam revertidos mais tarde sem qualquer consequência. Por exemplo, se o Kodo ou algum outro vilão conseguir comer o fruto de chakra da Terra, a Ida pode simplesmente reverter toda a situação como se ela não tivesse acontecido. Seria muito anticlimático. Mas pelo menos estabelecer um limite, ela não consegue usá-lo corretamente, de modo que ela não pode ficar usando isso à torto e à direito em arcos futuros. Mas certamente ela vai voltar a usar, inclusive não duvido que as palavras do Kawaki no capítulo 1 sobre a Era dos Ninjas ter acabado seja resultado de um desejo dele. Agora que ele vai passar mais tempo em Konoha, talvez ele veja como o mundo ninja é falho e futuramente deseje que a Ida apague os conceitos de chakra e ninjas das memórias das pessoas, criando um mundo em que os ninjas nunca existiram, em que ninguém mais precise morrer ou se sacrificar. Enfim, a Ida é uma personagem-chave que pode virar o roteiro dessa obra do avesso, e eu estou muito curioso para ver até onde a história vai com essa obsessão do Kawaki pelo Naruto. E já pegando o gancho dessas questões que a onipotência deixou, com relação à razão dos deuses manipularem as memórias humanas e da possibilidade até mesmo da Terra ter sido criada por eles, como eu prometi no resumo, bom, além da questão narrativa que eu já citei no resumo, creio que a razão dentro do enredo é que esses deuses Otsutskis reescrevem a história humana, ou até mesmo de outras civilizações, com a intenção de impedi-los de avançar e chegar no mesmo nível deles, ou até mesmo para produzir terrenos mais férteis para os Shinjus, moldando a história e desenvolvendo as civilizações como eles querem. Extrapolando um pouco, talvez eles sejam uma raça responsável por manter um equilíbrio universal, criados por um verdadeiro Deus sendo responsáveis por criar, moldar e destruir mundos na ausência desse Deus. Há muitas obras de ficção com esse conceito. Em StarCraft, por exemplo, há os Al-Nagas, a primeira raça que surgiu no vazio antes mesmo do universo, e o seu propósito sagrado era cultivar a vida e dar seguimento ao ciclo infinito da vida. Mas o meu palpite é que os Otsutskis estão mais na pegada do que acontece em Mag, onde os universos e deuses são divididos em camadas, com um deus sendo superior ao outro, mas cada deus tendo seu próprio domínio, criando seu próprio universo e por aí vai. Ou do que acontece em Samurai 8, o último mangá completamente autoral do Kishimoto que infelizmente foi cancelado. Lá existe um ser supremo chamado Fudomyo, que era considerado um deus, um ser de outro universo que transcendeu a forma física e se tornou um só com a galáxia. Basicamente as partículas e matéria de toda a galáxia são ele, se originaram dele. Ele existe e não existe ao mesmo tempo, ele é tudo e não é nada, sendo quase um mero conceito abstrato, o que lembra muito o conceito budista de Nirvana. Um estado conceitual complexo de existência no qual a pessoa escapa do sofrimento do mundo e percebe sua unicidade com o universo. A pessoa cuja consciência entra no Nirvana pode eventualmente deixar para trás o ciclo de reencarnação para existir espiritualmente, embora impessoalmente. O objetivo final do budismo é o Nirvana, quando a extinção de todo desejo é completa e a pessoa é transformada em outro estado. Kishimoto claramente usou muitos conceitos budistas em Samurai 8 e pode ser que ele esteja usando em Boruto. Nesse caso, o processo de se tornar uma divindade seria algo natural da raça com o passar dos milênios, algo demorado e que só alguns conseguem, talvez através de uma evolução espiritual, pela busca da iluminação, como no conceito de Nirvana, e não de uma evolução corporal. Mas em algum ponto eles se corromperam, esqueceram de seu propósito inicial e começaram a usar esse processo de evoluir através do consumo de mundos. Aliás, eu não duvido que o Hagoromo seja um exemplo de Otsutsuki que alcançou o patamar de Deus dessa forma, através da evolução espiritual, pois diferente do Ishiki, a alma dele ainda existe, ele parece ter transcendido após a morte, alguém que descobriu a verdade. Se os Otsutskis que transcendem se tornam deuses seguem a mesma lógica, pode ser que cada dimensão que já vimos e cada universo nessas dimensões, incluindo o de Naruto, já tenha sido um Otsutsuki que transcendeu e se tornou todo o universo e toda a matéria existente nele, uma nova forma de existência.
o que explicaria o fim que os outros deuses além do Shibai tiveram e por que eles não apareceram ou interagiram até agora. Eles são conceitos abstratos, universos em si. Ou talvez só não tenha sido o momento deles aparecerem mesmo e pronto. E eu até me pergunto, seria a Kaguya a verdadeira heroína da história? Será que ela procurou libertar o universo da manipulação dos deuses por piedade, mas no final das contas os filhos dela a traíram sem saber? Bom, fica aí a questão. Mas como nem tudo são mil maravilhas, apesar dos pontos positivos, não houve tanta progressão. Deram uma bela segurada nesse capítulo. Muitas páginas foram gastas com diálogos que não acrescentam absolutamente nada, ou em dar ênfase a trechos que poderiam ter sido resumidos em menos páginas. Como, por exemplo, o momento em que há a troca de posição entre Boruto e Kawaki, o diálogo entre Eida e Kawaki, ou a explicação do Momoshiki sobre a verdadeira natureza do fascínio. Ele basicamente deu voltas e voltas para explicar uma parada bem simples. Acho que esse espaço poderia ter sido usado para estender um pouco mais o pequeno confronto com o Mitsuki, ou até mesmo mostrar que mais personagens do elenco estão envolvidos. Eu já estou sentindo falta de um pouco mais de ação nessa situação, e também acho chato ver sempre o mesmo elenco de personagens envolvidos em absolutamente tudo. Um problema que eu já apontei em revisões passadas. A falta de presença de outros personagens, seja da antiga ou da nova geração, especialmente da nova geração. E não estou exigindo que eles sejam úteis, mas que pelo menos estejam envolvidos na situação, que pelo menos estejam ali, mas que seja. Essa alternância entre os núcleos de personagens o tempo todo, uma hora muda pro Kawaki, outra pro Boruto, outra pro Shikamaru, eu acho que quebrou um pouco o ritmo do capítulo pra mim. Não me entendam mal, foi um ótimo capítulo, só não foi tão bem montado quanto alguns capítulos anteriores. Mas levando em conta a situação onde alguém está sendo caçado e há uma troca repentina de papéis, talvez a intenção tenha sido entregar um capítulo mais frenético e caótico, que passe a sensação de confusão ao leitor, ilustrando bem o que está acontecendo com os próprios personagens, que estão completamente perdidos e confusos em uma situação em que a maré muda o tempo todo. A arte não é um aspecto em que esse capítulo se destaca muito, tá melhor que o 77, mas inferior ao 78, mas pelo menos dessa vez o Ikemoto conseguiu passar uma sensação de urgência e desespero, algo que eu senti falta no capítulo passado. Enfim, talvez o Ikemoto só tenha caprichado de fato em representar a explosão de chakra, o trecho mais visualmente impactante e bonito do capítulo. Por fim, quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, ou até mesmo para o desfecho dessa situação, talvez ainda seja cedo para tirar certas conclusões. Boruto nunca esteve tão difícil de prever ou saber o que esperar, ainda mais visto que ainda há muito que acontecer naquela visão do futuro do Boruto. Ele certamente vai enfrentar o time 10 e também há a cena do Kawaki com sangue no rosto. Não duvido que ele tenha ferido o Boruto gravemente mais uma vez, ou até mesmo tenha matado um de seus amigos a fim de incriminá-lo ainda mais e piorar a sua situação. Inclusive, isso se encaixa muito bem com o painel do Shikadai, dizendo como pode fazer isso com um amigo. Mas de qualquer forma, eu não vejo muitas alternativas para o Boruto além de escapar ou de ser salvo por quem quer que seja. Sendo realista, acho que o Momoshiki simplesmente vai assumir o controle por um momento e usar o ninjutsu de tempo e espaço. Ou talvez, como eu sugeri anteriormente, o Amado vai tentar protegê-lo mandando a Delta até lá, que seria uma boa. Eu acho que a personagem merece um momento legal, já que ultimamente ela só está sendo usada para alívio cômico. Mas caso isso não aconteça, se o Jogan ou o Toneri vão aparecer no mangá, essa seria a melhor hora. O Jogan tem uma capacidade inerente de enxergar e abrir portais, e quem mais saberia da verdade teria a capacidade de salvar o Boruto dessa situação além do Toneri. Quem sabe até induzindo um despertar momentâneo do Jogan para teleportá-lo dali como ele fez no anime. Porque sinceramente, acho que essa é a última chance para o Jogan no mangá. Se ele não aparecer agora na possível última luta pré-time skip, não vai dar para levá-lo muito a sério. Bom, e agora que Sarada e possivelmente Sumire são imunes à onipotência e sabem a verdade, o que significa que elas estarão fortemente envolvidas na trama daqui pra frente, muitos discutem sobre qual será o destino delas. Serão renegadas seguindo o Boruto ou ficarão na vila ajudando o Boruto indiretamente e compartilhando informações com ele como duas espiãs? A Sumire é quase uma certeza que ficará na vila, mas e a Sarada? Por mais que eu ache interessante a ideia dela partindo junto com o Boruto, quem sabe até servindo como um apoio emocional para ele num momento tão difícil, impedindo que ele caia em desespero, perca a vontade de viver e seja dominado pelo Momoshiki, duvido muito que o Boruto iria querer que ela fosse vista como uma traidora. E como eu já disse, os capítulos passados sugerem que ela pode começar a criar um laço de amizade com a Eida. Ela se ofereceu para ser amiga dela. E algo me diz que no final das contas a Sarada pode acabar revertendo essa situação, convencendo a Eida inconscientemente a reverter o que ela fez.
Pode ser que a Ada acabe ficando dividida entre o amor que ela sente pelo Kawaki e a amizade da Sarada, e acabe escolhendo a amizade no final, já que o Kawaki não liga para ela, ele só está manipulando. E quando ela perceber isso, certamente vai priorizar os desejos da amiga. Talvez algo como: eu quero que tudo volte ao normal e que essa habilidade nunca mais afete alguém. Mas conhecendo a franquia, eu não duvido que tudo continue como está e o Boruto seja colocado num rumo parecido com o do Naruto, com ele sendo obrigado a reconstruir sua reputação do zero com um trabalho duro. Bom, então é isso. Eu tinha muito mais para comentar sobre esse capítulo, minha cabeça está fervilhando de teorias e possíveis cenários, mas eu prefiro esperar pelos próximos capítulos. Talvez ainda seja muito cedo para teorizar certas coisas ou tirar certas conclusões. Agora, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.